saúde, com a paz do Senhor. Né? Vamos colocar em pé neste momento para nós. Vamos colocar em pé nesse momento para nós lermos a palavra do Senhor. Vamos ler um salmo, salmo de número 32 hoje. Vamos fazer uma leitura alternada. Eu lerei os ímpares e os irmãos lerão os pares. Salmo de número 32. A bem-aventurança de quem recebe o perdão. Salmo didático de Davi. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há mal. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesada dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em servidão de destino. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei, disse. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará nem poder encontrar, com ele, quando transportares muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabreços são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá no Cristo de mim, mas que confia no Senhor, a misericórdia assistirá. Todos, alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai-vos todos que sois retos de coração. Amém. Já que esse é um salmo, querido, de confissão de pecado, vamos curvar a nossa cabeça e fazer silêncio, né, e meditar no que temos feito, no que temos pensado, no que temos praticado. E depois de um minuto eu quebro o silêncio com uma oração de confissão, de contrição. A tua palavra diz que se dissermos que não temos pecado, estamos enganando a nós mesmos. Mas se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos purificar, porque o teu sangue nos purifica de todo pecado. Queremos colocar nossas vidas diante do Senhor nesse início de culto, pedindo a graça, a bênção do Senhor, para que possamos ministrar um culto agora de trabalho, de serviço ao Senhor, um culto digno na presença do Senhor. O Senhor esteja purificando a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida, e que os nossos ouvidos possam estar atentos para ouvirmos a Tua voz por meio dos cânticos, da Tua palavra. Nós pedimos a Tua direção, a Tua bênção para este culto de adoração, de exaltação. Que o Senhor nos conduza, possamos ser alegrados por Ti nas ministrações, que possamos ser consolados, ser exortados, seja o que for que o Senhor queira falar aos nossos corações, que possamos estar atentos para ouvir e receber de Ti, Senhor. Abençoe o nosso culto, abençoe o louvor que será ministrado neste momento, Senhor. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu convido então os irmãos que estarão nos conduzindo nesse momento.
Amém, igreja. Vamos dar início ao nosso momento de louvor, onde vamos entoar cânticos que adoram o nome do Senhor. Amém? Amém. Vamos começar cantando a música Dos Montes Correm para o Mar. Amém? A próxima música que nós vamos cantar é Abra os Olhos do Meu Coração. Música bonita, eu particularmente gosto muito. Olhos do meu coração.
passar a palavra para o pastor Onofre e vai conduzir o momento de dízimos e ofertas. Amém, queridos? Eu peço ao diácono Eugênio que pegue os envelopes, se tiver alguém que for ofertar hoje, dizimar. Enquanto isso, eu quero ler um versículo que se encontra em Provérbios. Deixa eu ver aqui a referência para os irmãos. É Provérbios 11, versículo 24. Provérbios 11, versículo 24, que diz: a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Queridos, que o Senhor abençoe cada irmão e que possamos ter sempre, estar sempre no cuidado do Senhor, o Senhor nos abençoando. Se tiver alguém que for ofertar, for dizimar, fique à vontade enquanto os irmãos vão entoar agora um cântico. Para nós, é o hino, né, do Inário número 26, Ao Deus Grandioso. Um hino que é uma poesia lindo, lindo.
Louvado seja o nome do Senhor. Eu peço ao presbítero, ou ao diácono Eugênio, que ore para nós, por gentileza. E nesse momento, eu ponho em tuas mãos esse Espírito, eu peço que o Senhor multiplique ele, Senhor, para que possamos manter a obra da tua casa, do teu tempo. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém, queridos. Podeis sentar. Deus abençoe a equipe de louvor. Tá vendo que bênção, queridos? Tá pensando nele, a gente já pode dividir a equipe de louvor. Tá vendo? 2 equipes. Geralmente as igrejas têm 2 equipes, porque nem sempre uma equipe consegue estar presente. Os imprevistos, viagem e outras coisas mais, aquela equipe não está, então a gente fica com dificuldade. Mas quando a gente tem 2 equipes, a coisa flui muito mais, porque quando uma equipe não pode, a outra não é, a outra dá continuidade. Mas vamos meditar na palavra do Senhor nesta noite, queridos. Eu peço aos irmãos que abram a sua Bíblia em 1 Coríntios, por gentileza. Primeiros Coríntios, capítulo 1. Meus queridos, que o Senhor nos abençoe e que nós possamos ser edificados hoje com a palavra do Senhor. Eu quero falar sobre a importância da união entre os irmãos. Tem o Salmo de número 133, versículo 1, diz: "Oh, como é bom e agradável viver unidos os irmãos." Oh, como é bom e agradável viver unidos os irmãos. Num só pensamento. É um pré-requisito para a igreja crescer. A igreja não cresce quando os membros estão atirando um para cada lado. Cada um é como uma flecha apontando, cada uma para um lado, ao invés de apontar para um alvo. E requer muitas coisas para que isso aconteça. E hoje eu quero falar sobre isso. E o maior problema da igreja sempre foi a falta de união, queridos. Por incrível que pareça, desde o surgimento da igreja. Quando começou as igrejas no Novo Testamento, a igreja da galáxia era uma das primeiras. Olha o que Paulo escreve para os crentes, os Gálatas. Ele diz assim, se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. A ideia aqui de morder e devorar é cachorro mesmo, é igual cachorro brigando, se devorando. Vou ler o versículo de novo para vocês verem. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que vejam que não sejais mutuamente destruídos. Gálatas 5, versículo 15. E para variar, queridos, esse era o maior problema da igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja, talvez, se não a maior, uma das maiores do Novo Testamento, mas também era a igreja mais problemática.
Aquela igreja tinha muitos problemas, muitas picuinhas, muito mimimi, muito disse-me-disse, muita infantilidade, muita carnalidade, muitas pessoas, a maioria ali não tinha domínio, não conseguia dominar as suas emoções, os seus instintos, e era de fato uma igreja que tinha muitos problemas. Do primeiro capítulo dessa carta de 1 Coríntios até o 4, ele vai falar só de divisão e facção. Ele vai falar só desses problemas que tinha aquela igreja. Paulo, ele foi para Corinto na sua segunda viagem missionária e fundou a igreja ali. Ele começou a pregar nas sinagogas, mas os judeus não aceitaram, ele foi para os gentios. E ele ficou 1 ano e meio ali fundando a igreja e preparando o pessoal ali. E depois ele foi para Éfeso, uma cidade próxima ali, e ele ficou 3 anos. Foi o tempo suficiente para que eles causassem uma igreja, embora fosse uma igreja nova, eles causassem muitos problemas ali, muita divisão, muita coisa, muito ciúme, muita competição, uns preferindo um líder, outros preferindo outro líder, e fez com que ele escrevesse essa carta. Como ele ficou sabendo disso? Foi uma equipe lá em Éfeso, os da casa de Cloé. Cloé era uma mulher, certamente, que tinha uma igreja na casa dela, porque a igreja não era como é agora. A igreja reunia-se nas casas. Quando fala igreja, é todos daquela cidade ali, cada um reunindo os grupos, né? Então eles vão ali e eles falam das dificuldades, dos problemas, da imaturidade daquela igreja, faz com que Paulo escreva essa carta. Nós vamos ler primeiro 1 Coríntios 1, de 10 a 13. E depois nós vamos folhear um pouco para o capítulo 3 e ler de 1 a 4. Veja o que está escrito em 1 Coríntios 1, de 10 a 13. 1 Coríntios 1, de 10 a 13, diz assim: Rogo-vos, irmãos, rogo é mais do que um pedido, é uma súplica, né? Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus, ou pela autoridade do Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer, pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Agora você folheia as páginas aí, vai para o capítulo 3, versículo 1 em diante. Ele diz assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porque havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? E Paulo, ele dá receita. Nesse capítulo 1, no versículo 10, ele começa a dar a receita para que eles deixem de fazer isso, para que eles deixem de ser assim. Mas antes, eu vou nessa sequência aqui. Ele dá a receita para que eles não façam. Ele diz assim: eu rogo, eu suplico a vocês, pelo nome do Senhor Jesus, que vocês falem a mesma coisa. A primeira dica é falar a mesma coisa. Porque se a gente quer que a igreja funcione, se a gente quer que a igreja cresça, a gente tem que falar a mesma coisa. Tem pessoas que às vezes ele quer que a palavra dele prevaleça. E não deve ser assim. Nós somos o corpo de Cristo, nós precisamos entrar num denominador comum. A primeira coisa é entender que nós não somos donos da razão. Nós precisamos ouvir cada um e moderar, observar se está de acordo com a palavra de Deus, se não tem nada de heresia, e procurar entrar num consenso. Porque senão não funciona. Porque por exemplo, se eu achar que sou pastor, eu que sei as coisas,
só eu e a minha palavra precisa prevalecer sobre as dos irmãos, isso não funciona. Eu estou dando um exemplo do pastor. Ainda que seja o pastor, não dá. Tem que falar a mesma coisa, a mesma língua, o mesmo assunto. E ele continua rogando, ele diz, eu rogo para vocês falarem as mesmas coisas e para evitar as divisões. Olha no versículo 10 de novo, do capítulo 1, para vocês verem. Como é que ele diz? Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis a mesma coisa, que não haja entre vós divisões. E divisões aqui que ele está falando é com relação a grupos e a líderes. É isso que estava acontecendo lá. Os guetos, né, os grupos, pessoas com a mesma, às vezes com a mesma finalidade, se reúnem ali e corta o relacionamento com o outro por algum motivo. Talvez pelo outro ter mais dinheiro ou menos dinheiro, saber mais ou saber menos. E assim eles faziam isso. Isso fica claro na Santa Ceia, por exemplo. Porque os coríntios, a ceia deles era diferente. Eles, era por semana, toda semana ia ser alimento mesmo, era um jantar. E o que estava acontecendo? Lá tinha os abastados, os ricos, vamos por assim dizer, os pobres e os escravos. E aí eles deveriam levar a comida para comerem junto, um momento de comunhão. A igreja não tem um momento, a Santa Ceia, um momento de comunhão, então aquela comida deveria ser. Mas quando chegava lá, os ricos levavam asinha de frango assado, Coca-Cola e aquele negócio todo. Os pobres levavam um pão seco e os escravos não levavam nada. Os ricos reuniam para comer sozinhos a sua comida, não permitia que os pobres, com seu pão, comessem com eles. Os escravos não tinham chegado ainda, chegava atrasado, porque o senhor deles explorava o máximo que podia, ele já chegava atrasado, não levava nada, não tinha nada para levar, e eles ficavam com fome. Os ricos comiam a sua comida, o seu grupinho, os pobres o pão, e eles comiam depressa, engoliam, para que quando os escravos chegassem, eles não comessem. É por isso que, se você ler o capítulo 11 de 1 Coríntios, a gente só lê do meio para frente. Você vai ver, ele vai falar, vocês estão reunidos, não é para melhor, é para pior. Porque enquanto uns empanturram, até ficam embriagados, outros passam fome. Entre vocês, quando for comer, esperai uns pelos outros, não é assim que ele está falando? Esperai uns pelos outros. E aí a gente vê claramente a divisão de grupos ali, de interesses. Outro problema de divisão que estava havendo ali, por qualquer coisinha, eles levavam os irmãos a tribunais seculares, processando os irmãos. Por qualquer contenda, tinha muita contenda, e volta e meia eles estavam processando os irmãos por causa disso. Então Paulo está dando a receita no versículo 10. Falem a mesma coisa. Não entra em contradição, não. Fale, procure conciliar, procure moderar, para vocês falar a mesma coisa, para vocês evitar divisões. E eles estavam com divisões, uns eram de Paulo, outros de apóstolo, de Apolo, outros. Eu não vou delongar sobre isso aí, há uma razão para eles fazerem isso, mas não vem o caso aqui. Mas é interessante, queridos, que toda divisão é perigosa, muito perigosa. A gente tem que ter muito cuidado na igreja. Porque a igreja não vai ter sucesso, vai ter problema, como nós estamos presenciando, não é, nos nossos dias aqui. Não vou citar nome de igrejas, não precisa, vocês sabem o que estamos enfrentando. Jesus disse lá em Mateus 12, 25, olha o que ele diz: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, toda igreja dividida contra si mesma ficará deserta. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Isso pode ser aplicado claramente para a igreja. Toda igreja dividida ficará deserta. E toda casa ou cidade dividida, ela não subsistirá. E Paulo que lhes roga para eles conciliar os pensamentos, as ideias, o parecer. Eles devem ter o mesmo pensamento, pensar a mesma coisa, as mesmas ideias, os mesmos pareceres. Não pode um querer sobressair sobre o outro, não querer ouvir o outro, achar que ele é o dono da razão. Nós não podemos fazer isso. E a igreja não deveria fazer isso, a igreja de Corinto, mas era exatamente o que ela fazia. Os coríntios sentiam prazer em discordar acerca de tudo, era impressionante. É aquele tipo de coisa que você sabe que tem uma pessoa que discorda de tudo, ela não concorda com nada. E você diz, olha, isso ali é pedra. Aqui, isso aqui é pedra. Pega alguma coisa e fala. Ele vai dizer na hora, não, é pau.
Você diz, não é pedra, é pau. Mas você é conciliador, é moderador. E você quer a conciliação. E você fala, isso aqui não, irmão, tá certo, isso aqui é pau. Quando você fala que é pau, ele fala, não, é pedra. Isso é pedra. E você pode ficar brincando com ele. Se você falar que é pedra, ele fala que é pau. Se falar que é pau, ele é pedra, porque ele sente um certo prazer, uma delícia em discordar, e não caminhar junto, e não concordar, e não ajuntar as ideias para pensar a mesma coisa. Mas qual é o mal causado pela divisão, irmãos? De fato, assim, pensando na prática mesmo, qual é o mal? Em primeiro lugar, o evangelho perde o sentido. Com a divisão, o evangelho perde o sentido, porque o evangelho é a boa notícia de que Jesus morreu na cruz para nos fazer um corpo, para mantermos a unidade. Então já não faz mais sentido o evangelho, eu viver o evangelho, eu pregar o evangelho, porque o evangelho aponta para uma unidade. Jesus Cristo é a cabeça e nós somos o corpo, uma unidade. A função, a missão do Espírito é promover a unidade. Então, essa é a questão, o evangelho, de fato, perde o sentido se nós não mantermos a unidade. E as divisões demonstram pessoas carnais e infantis. As pessoas que, quando a igreja começa a causar divisões, problemas, segundo Paulo, isso demonstra a carnalidade e a infantilidade. Olha para vocês verem o capítulo 3, versículo 1 a 3, o que Paulo está falando. Ele diz, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Quando ele fala, eu não pude falar para vocês como a espirituais, o que é espiritual? O que quer dizer aqui? A pessoa espiritual é uma pessoa madura, é uma pessoa que está sendo dominada pelo Espírito Santo, e não por ele mesmo, e não por seus achômetros, e não pela sua vontade, pelos seus pensamentos. Ele está sendo dominado pelo Espírito Santo, aquele que promove a unidade. Então está dizendo, eu não pude falar com vocês como a espirituais, sim como a carnais. E carnal é exatamente aquela pessoa que age na carne. É exatamente diferente é o contrário do espiritual, que é dominado pelo Espírito. Esse é dominado pela carne, pelos instintos. Ele resolve as coisas e ele fala isso. O carnal, ele não tem domínio e ele fala para você claramente, fala, olha, cuidado comigo. A maioria dessas pessoas. Eu sou crente, mas você está vendo aqui o meu canhoto? Esse aqui não é convertido, não. Meu braço não é convertido. Então ele claramente, por qualquer coisinha, ele fala que ele é carnal. Então Paulo fala, vocês não são espirituais, não estão andando no Espírito, não deixam o Espírito dominar vocês, não promove a união, mas vocês agem na carne, na carnalidade, e por isso vocês são infantis, vocês são criança. Eu tive que falar com vocês como a criança e não como a pessoas espirituais. E ele diz, eu tive que dar leite para vocês, leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido. O leite que ele fala é o início do evangelho, as coisas bem simples, rudimentares, é a doutrina rudimentar, coisinhas porque eles não tinham crescido, eram eternos bebês, eles eram infantis, isso é atitude de criança na fé. Tem pessoas que já estudou a Bíblia, que tem conhecimento, mas ele não cresceu na postura, no comportamento, por qualquer coisinha ele demonstra a infantilidade. Ele fala, vocês são uns marmanjos aí, quanto tempo que vocês estão aí, mas eu tinha que dar alimento sólido, uma doutrina forte para vocês, um conhecimento mais sólido, mas vocês não desenvolvem, vocês não crescem. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Característica de infantilidade, carnalidade, pois havendo entre vós ciúmes e contendas. Carnais, que eles são aqueles que se deixam levar pelos impulsos da carne. Ele, para você, pelo sair do Espírito, é daqui para ali, porque ele não consegue dominar, ele não consegue dominar os impulsos. O carnal é infantil, vive na inveja, em brigas, ciúmes e competições. E nós precisamos analisar se nós não estamos assim. Por que a maioria das igrejas tem esses problemas? Vocês já perceberam?
Mais de uma pessoa já disse para mim, pessoas crentes que são experientes, disse, olha, eu tenho conhecimento com grupos não crentes e eu tenho experiência com os grupos crentes, mas eu vejo mais unidade naqueles grupos do que na própria igreja. Eu não sei o que acontece, porque, como eu disse, é desde a época de Paulo, gente, e nós não podemos contribuir com esse tipo de coisa. Precisamos ser mais maduros, precisamos promover a unidade, falar a mesma coisa, pensar a mesma coisa, procurar promover isso, tirar de nós toda a infantilidade, toda a carnalidade e focar no crescimento da igreja, porque a igreja só poderá crescer dessa forma. A ideia de igreja como um corpo não é apenas uma analogia, porque Paulo faz uma analogia, não é, da igreja como um corpo humano, mas isso não é apenas uma analogia. A igreja é um corpo, é o corpo de Cristo mesmo. Cristo é a cabeça e o corpo é o corpo dele. E os órgãos têm que trabalhar, os membros, numa mesma direção, no mesmo pensamento, porque senão não funciona. Imagina as minhas pernas, uma indo para um lado, outra indo para o outro, um ouvido escutando uma coisa, o outro, meu olho quer ver uma coisa, o outro. Precisa haver uma sintonia, senão, queridos, não funciona. As divisões sempre prejudicaram o crescimento da igreja. A igreja fica difícil ela crescer. Como é que ela vai crescer? Cada um pensando uma coisa, ela mira um alvo, como é que ela vai atingir esse alvo? Todo mundo não está indo para aquele alvo, porque eles não conseguem caminhar juntos. Você aponta, tem várias flechas, muitas flechas, você aponta, se você apontar para um alvo, aí vai todas as flechas, mas cada um quer apontar para um lado, não há um consenso de pensamento. E o segredo da igreja primitiva é exatamente isso, era a unidade de pensamento e de propósito, eles tinham o mesmo pensamento e eles tinham o mesmo propósito. Lá em Atos, no capítulo 2, está escrito assim, ó, todos que creram estavam sempre juntos e tinham tudo em comum. Diariamente perseveravam unânimes no templo. E lá no capítulo 3, ele vai falar, 3 ou 4, vai falar da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Da multidão dos que creram, só tinha um coração. Daquele tanto de coração, era só um coração, era só uma alma. Da multidão dos que creram, era um coração e uma alma. Porque eles pensavam a mesma coisa, eles buscavam a mesma coisa, e foi por isso que eles cresceram. E aí começou, não é? Logo depois começou as divisões, os problemas na igreja. As contendas desembocam no cisma, abandono da fé ou mudança de igreja. Essas três coisas aqui é que acontecem. Ouçam bem o que eu estou dizendo e preste atenção novamente. As contendas desembocam em cisma, cisma é racha da igreja, a igreja rasga. Abandono da fé, a pessoa desiste da fé, ou mudança de igreja. E nenhuma dessas coisas é boa. O racha, a igreja dividir, não é boa. Abandono da fé, nem se fala. E a mudança de igreja também não funciona. Porque o problema é interno. Então, o problema vai persistir. O que tem que haver é uma mudança interna. Uma mudança interna. Porque senão não vai adiantar. E a igreja que vai receber esse irmão também vai ter problema se esse irmão não transformar. Porque se ele não conseguiu lá nas demais igrejas, por que vai conseguir aqui? A minha igreja é melhor do que as demais? Então, queridos, é uma mudança, uma transformação nas nossas vidas para que a gente possa realmente caminhar e crescer em unidade. Uma pessoa que está andando no Espírito, queridos, não causa divisão, pois não anda segundo a carne, e sim segundo o Espírito, como diz Gálatas, capítulo 5. Lá está escrito o seguinte, capítulo 5, versículo 19 em diante. Ora, as obras da carne são conhecidas e são inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas e coisas semelhantes a esta. Mas o fruto do Espírito é amor, é alegria, paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, é fidelidade, é mansidão, é domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos
possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então, se nós de fato andarmos no Espírito, isso não vai acontecer. Porque ao invés de ter essas coisas, porfia, competição, inveja, ciúmes e tudo mais, nós vamos ter amor, é longanimidade, é alegria no Espírito, é paz, é domínio. Vamos dominar os impulsos. Vamos orar. Ao invés de falar muito, de ficar martelando as coisas, nós vamos orar. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que possamos ser dominados pelo Espírito, possamos ter força suficiente para dominar os nossos impulsos, a nossa carnalidade, a nossa velha natureza. E uma coisa interessante, querido, diferença de opinião não destrói a comunhão. Veja bem, diferença de opinião não destrói a comunhão. A gente pode conviver. O padrão da gente, é a palavra de Deus, é a Bíblia. Essa é inegociável. Mas muitas coisas não é a palavra de Deus. Dá para negociar. A gente costuma santificar coisas que Deus não mandou, não está escrito na palavra de Deus. Um punhado de costumes, de práticas. Cada igreja com suas práticas que vem desde o início, fechada. Que é você perguntar onde é que está escrito isso. E você não encontra. A pessoa não negocia, não abre mão daquelas coisas porque ela santificou aquilo. Ela consagrou, não a palavra. Então a gente precisa focar na palavra e negociar. E ser mais abertos. Eu não estou falando de coisas, por exemplo, a gente trazer o mundo para a igreja. Eu não estou dizendo isso. Eu vou dar um exemplo. Tem a igreja aí que o pastor é cheio de tatuagem, tem as músicas, aquelas coisas, e ele está usando um artifício, ele não está conseguindo mudar aquelas pessoas, os seus atos, os seus costumes. E o evangelho, a pessoa transforma a pessoa. Irmão, você é tatuado, você quer aceitar Jesus, não tem problema. Você vem, não tem como sair essa tatuagem. Não, nós vamos te amar, mas nós não vamos divulgar a igreja dos tatuados. Não. Então, não é isso que eu estou dizendo. São coisas, queridos, que a gente consagra. Tem que ser um ritual, tem que ser aquilo ali. E, às vezes, isso traz problemas. E a gente acaba que tendo muitos problemas, divisões e tudo mais. Então, a gente precisa analisar com carinho essas coisas. Tenhamos o máximo de cuidado para não sermos uma flecha contrária. Imagina todas as flechas apontando para um alvo e eu venho rasgando contrário, uma flecha contrária que está apontando para outro lado. Então, queridos, vamos ser unidos, vamos promover a unidade, vamos ser de fato o corpo de Cristo. Nada de grupos, nada de divisões, nada de infantilidade, nada de repugnar, como a igreja de Corinto está fazendo, repugnar um irmão, nada de sentir inveja uns dos outros, nada de competir com o outro. A igreja, Deus abençoa, Deus concede os dons, os talentos para cada um de nós, e são talentos diferentes. A boca fala, o ouvido ouve, a perna anda, e assim a gente vai caminhando. Eu tenho 2 pernas, ambas recebeu o talento, o dom de andar. Então elas precisam andar juntas. Porque se um andar na frente, a outra andar atrás, eu preciso incentivar para que a outra fique paralela, para a gente andar juntos. Não é querer desfazer da outra e como eu vou deixar a outra perna para trás. Então, e todos são importantes da mesma forma na igreja. E nós devemos orar mais para o desenvolvimento, para Deus abençoar e capacitar o outro do que a mim mesmo. E não... Então, queridos, essa igreja precisa
de andar nessa direção, e toda a igreja precisa. Senão nós não chegamos em lugar nenhum. É o que Jesus disse: todo reino dividido será destruído. Não obterá nenhum crescimento, nenhum sucesso. Então, vamos ser grandes na presença do Senhor, vamos deixar de infantilidade, se é que estamos assim, deixar de mimimi, deixar de disse-me-disse. Eu tenho orado ao Senhor e tenho pedido para Deus me fazer de mim exatamente uma pessoa mansa, moderador, porque é assim que nós devemos ser. Porque, às vezes, se você procurar falar mais alto, não adianta, não funciona. Então, você tem que ser aquele manso, né? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Você tem que ter a mansidão, você tem que dominar os impulsos, você tem que ser cheio do Espírito Santo, porque sendo cheio do Espírito Santo, você vai promover a unidade, você vai promover o crescimento. E que o Senhor nos abençoe, querido, que o Senhor nos capacite, porque esse ano nós precisamos descontar o que nós não pudemos fazer nesse ano passado. Eu estava comentando com alguém, não sei com quem, mas há uns 2 meses atrás, nós éramos como os coelhinhos em tocas, com medo e com razão. E às vezes tínhamos medo até de colocar a cara para fora. E com razão, eu repito, porque não é brincadeira essa praga que está espalhando. E isso desestruturou muita coisa. Foi muito difícil. Então nós precisamos, em primeiro lugar, entender isso, de uns para com os outros. Ao invés de dizer, mas o irmão não apareceu na igreja, o que está acontecendo, por que ele não vem na igreja, ele desprezou a igreja. Vamos atentar para isso. A Elisângela mesmo do Bonifácio é uma mulher de Deus, uma mulher de oração, mas ela tem as criancinhas dela e ela não tem coragem ainda de vir. Então, assim como ela, várias outras pessoas. E por causa disso, nós deixamos de fazer muitas coisas que nós poderíamos ter feito. Deveríamos. Não tinha como fazer. Tem que ser feito. E que precisa ser feito esse ano. Né? Eu comecei em janeiro, muito animado, e com os departamentos, comecei a dar aula de igreja presbiteriana, e logo a coisa desandou. Então eu disse, agora eu vou. Inclusive, às vezes eu vinha sozinho aqui para gravar a aula, e tinha pessoas que mandavam WhatsApp me criticando porque eu estava gravando a igreja, gravando o culto aqui, eu estava só. Então, foi momentos de... Não condenei ninguém, porque de fato era difícil, mas esse ano, queridos, se Deus quiser, Deus nos abençoe, vai sair essa vacina vai ser eficaz. A nossa escola dominical, como é que ela vai funcionar? Eu não vou continuar com o Apocalipse o ano que vem, começar em fevereiro. Nós vamos entender o que é a igreja presbiteriana, o que é os departamentos, o que é o conselho, quem governa a igreja, ensinar para os irmãos que não é o pastor, é o conselho. O que é um conselho, o que é os departamentos, departamento infantil, o PH, e no dia que for dar cada aula, não vai ser eu que vou fazer isso. O dia que for, por exemplo, o Ministério Infantil, vai ser uma pessoa específica, que entende do assunto, que trabalha no assunto. O dia que for o PH, a aula de UPH, vamos convidar um irmão, né, que tem muita experiência para que ele dê essa aula, e assim nós vamos trabalhando e vamos desenvolver e vamos ter uma assembleia no início de janeiro, e no final de janeiro, de fevereiro, e no final de fevereiro já estaremos com a assembleia, vamos eleger aqui o nosso conselho, né? Estou aqui, como vocês sabem, com muita dificuldade, mas eu atribuo sim a essa pandemia e algumas outras coisas mais, mas o Senhor vai ter misericórdia. Vamos orar e vamos estar juntos
que o Senhor vai nos dar a vitória e esse ano o Senhor vai nos abençoar e vamos chegar no final do ano com os frutos, com a colheita que o Senhor vai nos dar. Vamos colocar em pé neste momento e vamos orar ao Senhor. Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento de culto, Senhor. Momento de adoração, momento da tua palavra, de ministração da tua palavra. Nem sempre a tua palavra vem massagear o nosso coração, o nosso ego, mas a tua palavra fala aos nossos corações. A tua palavra nos consola, nos exorta, nos conforta, nos direciona. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor, nós oramos por esse ano que vai iniciar agora, Senhor. Que seja um ano bom, um ano de vitória, um ano onde essa praga não nos atrapalhe, não impeça o crescimento, não só dessa igreja, mas das demais igrejas que têm sofrido por tantas coisas, e que possamos agir como pessoas amadurecidas, pessoas espirituais, unidas, buscando, promovendo a união do teu povo. Não só a igreja de Sebo, mas as igrejas do nosso presbitério, dos demais presbitérios, as demais denominações. Tenha misericórdia do teu povo, Senhor. Começa a transformar a mente, o coração. Tem misericórdia, é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Podeis sentar. O Rafael vai colocar ali os avisos para nós, que não são muitos avisos, mas que é importante para nós. Isso, Rafa. Irmãos, próxima quinta, culto da virada, das 19 às 20h30. O que nós vamos ter nesse culto? Nós vamos ter louvor, oração e santa ceia. Nós já dissemos que não vamos ter a mesa, a refeição, porque realmente está complicado e nós queremos evitar qualquer problema. Então, nós não vamos ter pregação, vamos ter um louvor, se alguém quiser recitar alguma poesia, alguma coisa, um cântico especial, ler um versículo da palavra de Deus, é um momento de louvor, um momento de adoração. Vamos ver aí com o pessoal, com os cantores, como é que a gente faz. Vamos orar e vamos para casa. Vai ser a mesma forma do culto de domingo. Vamos ter a nossa ceia com os nossos familiares nas nossas casas. Domingo, o domingo seguinte, que está muito próximo à virada, nós não teremos EBD, mas teremos o culto à noite, normalmente. Não vejo problema. Quem quiser vir, a igreja estará aberta e terá palavra. E nos demais domingos de janeiro teremos os trabalhos normais. Eu estou montando a grade, porque em janeiro eu vou estar de férias. Eu não apresentei para os irmãos ainda que devo confessar que eu estou com dificuldade. Entrei em contato com algumas igrejas para ver pastores, seminaristas. Já consegui alguns, viu, Socorro? A domingo é 3, né? Pois é, então. Então, domingo 3, nós não teremos EBD, mas teremos o culto, E os demais, nós teremos a programação normal. Inclusive o culto de sexta-feira. E com relação, assim que eu tiver a escala dos pregadores, aí eu passo para os irmãos. Essa pandemia também atrapalhou o nosso projeto para 2021, mas nas férias eu não vou, as férias minhas vai ser mais de pregação e estudo bíblico. Eu vou estar articulando aí, reunindo com a SAF, com o pessoal aí, com os homens, um café com os homens, aí para a gente já ir elaborando, para no final de janeiro a gente estar já com a programação, reunir com o conselho, com as crianças que nós temos aí, com o pessoal à frente do Ministério Infantil, para a gente montar aí alguma coisa já, porque esse ano foi difícil a gente reunir dessa forma, e aí eu apresento para os irmãos, vamos apresentar alguma coisa para a gente ter um norte. A gente precisa ter objetivos, tem que ter um alvo a ser atingido, senão realmente fica complicado. Os irmãos estejam orando para nossos trabalhos. Que o Senhor nos abençoe.
E vamos ficar em pé então, queridos, para a bênção final. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com a igreja do Senhor e com a Getsemane, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, meus queridos. Amém.